Estamos retomando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e vamos dar prosseguimento sobre a aula do ego e os mecanismos de defesa. Nós falamos de algumas posturas e hoje vamos falar dos mecanismos de defesa propriamente dito. O problema não é ter mecanismos de defesa, porque todos nós temos os mecanismos de defesa, pois estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. E como disse Jesus, nós precisamos ter prudência. Mas o problema é quando nós temos essa inconsciência, ou seja, não conhecemos os mecanismos de defesa, não sabemos quando nós utilizamos e nós repetimos reiteradamente o comportamento. Então o problema é sempre o desconhecimento, a falta de conhecimento sobre nós mesmos. Nós vamos começar falando desses mecanismos de defesa e estão no livro O Ser Consciente. A mentora já vem trazendo, o primeiro mecanismo de defesa é a compensação. Então vamos acompanhar a leitura aí, onde a mentora nos diz. Na compensação, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de uma outra faculdade ou expressão. Esse pode destacar, anulando, ou melhor dizendo, escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. O que a benfeitora nos ensina aqui? O conflito de ordem psicológica na compensação. Vamos imaginar que temos um determinado conflito, uma determinada dificuldade no campo emocional. Temos dificuldade em lidar com as emoções, em demonstrar nossa afetividade. E aí nós escondemos isso desenvolvendo um outro lado. Vamos supor que nós desenvolvemos o intelecto, tornamos pessoas capazes dentro do campo do saber, das questões técnicas. E aí, quando vem a prova para lidar com a questão emocional, nós temos essa dificuldade. Então, as pessoas que nos conhecem vão falar, mas fulano, ele conhece tanto, sabe tanto e não sabe lidar com essa questão tão simples. É porque ali predomina o mecanismo de compensação. O indivíduo ele tem dificuldade em lidar com aquele distúrbio, com aquele conflito no campo emocional, e aí ele desenvolve o intelecto para sobrepor a sua dificuldade. Não adianta fazer isso. Nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades. Vamos dar o exemplo, né? Imaginemos uma pessoa e ela tem dificuldade em falar em público, né? E ela tem dificuldade em segurar algum material na mão, já começa a tremer, e essa pessoa vai e ela começa a vencer essas dificuldades. Então ela começa a decorar as coisas para não segurar nada nas mãos, e aí em um determinado momento a vida vai chamar para ela enfrentar essa dificuldade. E ela vai chegar num ambiente onde alguém vai dar um microfone para ela falar, ela vai ter que segurar o microfone. Então não adianta a gente fugir das nossas dificuldades, precisamos encarar. A compensação é um mecanismo de defesa e nós utilizamos com muita frequência. Outro mecanismo de defesa é o deslocamento. A mentora vem falando sobre isso, ela nos diz, no deslocamento, quando se experimenta um sentimento de revolta, de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Então, o mecanismo de defesa chamado deslocamento nós usamos muito também. A pessoa foi afetada, por exemplo, nos seus valores, e como não consegue lidar com esse sentimento diretamente com o fator que ocasionou a situação, ela desloca para os objetos. Por exemplo, né? Às vezes recebemos uma repreensão no trabalho do nosso chefe, né? E um chefe a gente já sabe, né? O chefe é chefe. Então, nós ali, como dizemos na linguagem mundana,
engolimos o sapo, né? Ou às vezes passamos por alguma dificuldade na sociedade, um trânsito, um isso e aquilo, e aí chegamos bravo em asa, já chutando cachorro, já descarregando essa raiva naqueles que convivem conosco. Isso é um mecanismo de deslocamento. Eu não tive a coragem de enfrentar, de falar, de conversar, e aí eu desloco isso para onde eu acho mais fácil. Esse é um mecanismo de defesa também que nós utilizamos muito e temos que ter consciência sobre eles. Vamos falar de outro, muito conhecido nosso, é a projeção. Então a mentora vai trazendo assim, ela nos diz, na projeção, a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então, na repressão, nós vamos transferindo também aquilo que nós temos dificuldade em lidar. Muitos valores e alimentos nossos comportamentos, nós desconhecemos. Então, nós encontramos uma pessoa, por exemplo, e traz à luz da consciência aquele valor e nós escondemos lá no inconsciente, de forma inconsciente, sem perceber. Por exemplo, né, alguém que traz à luz da consciência um sentimento de presunção. E nós olhamos para aquela pessoa, a pessoa tem esse sentimento de presunção, ela não esconde, ela manifesta aquele sentimento de presunção. E isso nos mexe muito, nos tira do sério, né? Nos incomoda. E aí a gente deve prestar atenção em nós, porque se isso está incomodando muito em nós, não é porque a gente é igual à pessoa, mas porque aquele valor está no nosso inconsciente e nós identificamos no outro. E precisamos observar se esse valor ainda não predomina em nós. Porque se a presunção nós conseguimos enxergar no outro, será que ela não existe em nós? No momento da projeção, nós fazemos muito isso, como Jesus nos ensinou. Nós enxergamos cisco no olho do irmão e esquecemos da trave, do pedaço da madeira que está no nosso olho. Então nós precisamos fazer essa leitura da nossa alma, porque ler a alma do outro é fácil, agora ler a nossa, aí onde há a dificuldade, porque há esses mecanismos de defesa. Então, nós vamos falar de outro mecanismo de defesa, e é a introjeção. Na introjeção, se caracteriza com a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. A pessoa introjeta na vida dos heróis, aos quais ama, e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles, assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos e os trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. Esse também é um mecanismo de defesa muito grave. Nós percebemos isso muito nos adolescentes, né? E opia ali aquele famoso, né? Aquele ídolo. Então o adolescente se veste igual, começa a falar igual, penteia o cabelo igual. Então é um processo de defesa de introjeção, é um mecanismo de defesa. O indivíduo, ele não se conhece, ele não se estrutura, e isso passa a ser uma verdade na vida dele. Isso nós fazemos muito. Na adolescência ainda é algo natural, né? Mas quando nós começamos a crescer, isso se torna patológico, né? Nós começamos a imitar as pessoas. E aí percebemos que não é atitudes coerentes, são comportamentos que nós dizemos assim, estereotipados, né? Não faz parte do indivíduo, o indivíduo traz, ele fica copiando, então tem dificuldade em se conhecer e começa a imitar os outros. Engraçado que nós imitamos as coisas que não são saudáveis, mas as coisas boas nós não imitamos, né? Ninguém imita o sentimento e os valores do Cristo, mas os outros sentimentos a gente imita. Nós estamos em evolução e isso é normal. Outro mecanismo de defesa muito conhecido de nós é a racionalização.
Então a mentora vai trazer no livro O Ser Consciente. Ela nos diz: a racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, e degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Esse é um mecanismo de defesa grave, porque, como normalmente desenvolvemos mais o intelecto do que a moral, nós queremos justificar tudo. E aí é comum vermos as justificações. Por que você fez isso? E a pessoa coloca vários motivos lógicos para justificar a sua ação. Por exemplo, por que você agiu de maneira brusca e violenta comigo? E aí a pessoa fala: foi você que me fez agir assim, dessa forma. Você me tira do sério. Você não me deixa ter paz. E aí nós racionalizamos, trazemos à mesa inúmeros motivos para justificar o nosso comportamento inadequado e não fazemos a ponte com o Espírito eterno e somos. Então a racionalização é um mecanismo de defesa muito grave, porque nós procuramos justificar tudo. Muitas vezes a gente fura a fila e aí o outro pergunta assim: mas por que você furou a fila? E aí nós temos vários motivos lógicos. Porque eu estou com pressa, porque eu estou atrasado, né? Porque o meu compromisso é importante. E aí nós vamos racionalizando aquilo e não é racional, né? Porque se nós formos ver bem, nós estamos transgredindo as leis da sociedade, as leis espirituais do relacionamento uns para com os outros. Então devemos prestar atenção na racionalização. Um outro mecanismo de defesa, também muito conhecido nosso, é a repressão. Então nós vamos trazer o pensamento de Carl Gustav Jung, onde ele nos diz: a repressão ou recalque afasta um determinado evento da consciência, mantendo-a à distância, ou seja, no inconsciente, faz com que, por exemplo, nos esqueçamos de fatos indesejáveis, evitando o contato com lembranças incômodas e emoções dolorosas. A repressão é muito sério também, porque os traumas das nossas vidas é até natural. O psiquismo, ele apaga, nós não lembramos. Um trauma muito forte, a gente não tem condição de lidar ainda, e o ego está imaturo para lidar, aquilo se apaga do consciente, mas não deixa de existir, está lá no inconsciente. Muitas coisas também nós queremos apagar, nós jogamos lá para o inconsciente, não queremos lidar com aquelas situações. Quando alguém vai falar daquela situação, a gente não quer nem ouvir. Mas ao fazer isso, nós só estamos alimentando essas forças interiores. Isso vem para a consciência normalmente, né? Um outro mecanismo de defesa é a regressão. Então vamos acompanhar aqui o pensamento de James Hollis, um analista junguiano, e está no livro Os Pantanais da Alma. Ele nos diz assim: a regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior, ou a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. Fundamental para a expansão da consciência é o reconhecimento de que a consciência da vida é a sua impermanência. Então, a regressão também é um mecanismo de defesa muito preocupante também. Algumas pessoas, quando ficam doentes, ficam manhosas, querem colo o tempo todo. Isso trata de um comportamento regressivo, querendo chamar a atenção da afetividade. E isto pode ser muito sério, porque algumas pessoas estabelecem uma crença interna de forma inconsciente, né? E elas acham que só vão cuidar delas se estiver doente. E começa a buscar a doença. Então, são aquelas pessoas que procuram sempre estar doente para que os outros possam cuidar dela, amar, porque ela
imagina e pensa e só vão cuidar dela se ela estiver doente. É um processo de regressão à infância. As crianças, né, o psiquismo infantil apta com muita facilidade isso, né? A criança, ela já começa, né, a fingir ali estar doente, né, para a mãe cuidar, né? Quando a mãe chega, o pai também, né? A gente fala muito da mãe, mas a criança já muda o comportamento, já fica manhosa, né? E isso é um processo de regressão. E quando isso vem para a fase adulta, isso é muito complicado. Quantas pessoas não alimentam esse pensamento regressivo? Buscam a doença, sempre procura dizer que está mal e o seu problema é maior que o dos outros, né? Esse é um mecanismo de defesa muito grave. Os mecanismos de defesa, eles, como nós dissemos, não é o problema, mas o problema é quando nós desconhecemos eles e começamos a utilizar. E nós precisamos observar em algumas posturas, em alguns comportamentos, a crítica, o deboche, a ironia, a justificação, a gente fica justificando tudo, né? A reclamação, são mecanismos de defesa e o ego utiliza para defender. Mas o problema é quando nós começamos, além da defesa, o ataque. E aí a gente começa a atacar. Como nós dissemos, né? No mundo de provas e expiações, como o próprio Cristo nos ensinou, nós devemos ser simples como os pombos, né? Como Jesus deu esse símbolo maior. Nós devemos ter essa simplicidade dentro da humildade, da mansuetude, da benevolência, mas também devemos ter a prudência como as serpentes, como ele nos ensinou. Não é que a gente vai lá e acionar o nosso veneno nos outros, não é isso. Mas a prudência no sentido de entender o ser humano. E muitas vezes nós estamos ali dentro de uma inocência e achando que estamos ajudando o outro ou ajudando a nós mesmos, e estamos nos complicando. Porque quando nós vamos adquirindo a prudência, quando alguém vem reclamar para nós já identificamos no outro esse mecanismo de defesa. E aí nós não vamos falar direto para ele, mas vamos sutilmente conduzir esse psiquismo ainda e estar muito regressivo, muito infantil para a própria realidade, para que possa entender, e ele não é coitadinho, e ninguém é coitadinho perante as leis. E nós somos espíritos responsáveis pelas nossas próprias atitudes e somos irmãos, um ajudando ao outro. E as leis é justa e misericordiosa. Então, nas leis de Deus não existe vítimas, e sim, existe eles que são responsáveis pelas suas comportamentos, pelas suas atitudes. Mas isso não é dizer que nós devemos fazer e o outro sofra, não é isso, né? Nós devemos ajudar. Eles estão passando por esse compromisso. Nós vamos agradecendo já a presença de todos os irmãos. Nós convidamos e façam as suas perguntas, mandam críticas, né? Mandam perguntas também para nós, vamos interagir dentro do próprio site, né? Da TV Web Luz. Então nós estamos aguardando essa interação, vamos participar dentro desse estudo grandioso do autoconhecimento, desse processo íntimo de nós mesmos, pois nós sabemos e para realizar a nossa reforma íntima, o nosso crescimento, não existe outro caminho. Nós precisamos vivenciar os ensinamentos do Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Senhor de todos nós. E assim seja, e as bênçãos de Deus possam ir sobre nós.